Olá, pessoal. Então, hoje, dentro dos temas, né, da nossa disciplina de suínos, hoje vamos tratar sobre alimentação e alimentos. Então, o roteiro da nossa aula vai ser sobre introdução aos conceitos gerais, o que é um alimento, nutriente, o que é um ingrediente convencional, alternativo, algumas proibições, as etapas de fabricação, o controle da fabricação de ração, rotulagem, resíduos e efluentes. Então, qual é a importância da nutrição animal no contexto geral de mundo? Muito bem, a gente sabe que para ter um alto desempenho, uma alta produção, um dos componentes, né, até ele entra nos pilares da zootecnia, é a nutrição animal. Então, genética, mais sanidade, mais manejo, mais ambiência, mais nutrição, vai ter um alto desempenho, uma alta produtividade. Sendo que, para monogástrico, falando especificamente de suínos, a nutrição, a alimentação, ela representa 50 a 70%, né, do custo da produção. Aqui a gente só vê essa imagem somente ilustrativa para se ver a evolução da nutrição, né? Pensem, esse animal em 1950 era abatido com 70 dias, uma conversão alimentar de 2,5, né? Com um peso de 1,58. Em 2005, ele já estava sendo abatido com 42 dias, com um peso de carcaça de 2,3, uma conversão alimentar de 1,82. Hoje, eles já estão sendo abatidos com até 39 dias, uma conversão, acho, 1,6, 1,7. Então, se tem uma evolução, tanto genética como uma adequada nutrição, né, para esses animais, para ter esse alto desempenho, né, ao longo dos anos. Essa imagem a gente já viu bastante, né, é a evolução, né, do suíno ao longo dos anos também, né, a gente tinha anteriormente um animal chamado o suíno tipo banha e passou agora para o animal tipo carne. Olhem a conformação desse pedaço de carne. Olhem a espessura de toucinho. Com a evolução do melhoramento genético e da nutrição, hoje a gente já tem uma carne com menos de 35% de gordura. Se tem uma melhora na conversão alimentar, um melhor ganho médio diário, um rendimento de carcaça melhor. Tudo isso porque melhoramento genético, alimentação adequada a cada fase, né, de produção. Saber que esse tipo de carcaça com maior deposição de gordura se tem um custo muito mais elevado de produção do que para produzir uma carcaça com maior quantidade de carne. Dentre toda a produção do Brasil de rações, né, aves e suíno consomem 78% de toda a ração produzida. Aves consomem, então, dos 100%, 48%, e suínos, 23%. Quanto ao crescimento da população e produção de alimentos, a gente observa que houve uma evolução no crescimento dessa população ao longo dos anos. E espera-se que em 2050 essa população cresça mais de 2,2 bilhões. E com todo esse crescimento, temos que pensar em alimentar toda essa população, porque a segurança alimentar e a fome andam juntas. E além de passar fome, existem desigualdades sociais, né, no mundo inteiro. Aqui mostra um cenário de porcentagem de obesidade em alguns países, né? Então, tem países que têm um poder aquisitivo superior, que têm maiores condições de adquirir alimento, não quer dizer que eles vai estar consumindo um alimento de alta qualidade para ele, porque não precisa se você só comer coisas gordurosas, não quer dizer que tu tem uma alimentação saudável.
mas você tem a opção de consumir alimento. Quando a gente não, existem pessoas que não têm opção, eles não têm absolutamente pouquíssimo recurso, né, ou recurso nenhum para adquirir alimento. Então temos que pensar nessas pessoas, né, que conforme a população cresce mais, elas também, infelizmente, né, a desigualdade social continua crescendo. Então, o que é esse alimento, essa nutrição? Por quê? Um animal ou uma pessoa, ela pode estar alimentada, mas não pode ser que ela não está nutrida. Como a gente viu na imagem anterior, a população americana com maior porcentagem de obesos, eles têm alimento, eles estão alimentados, mas esse tipo de alimentação, será que está nutrindo todas as exigências nutricionais? Será que eles estão recebendo uma alimentação balanceada, né? Com certeza não, porque se eles estão com um nível de obesidade muito superior, não está, de certa forma, está ocasionando um excesso, né, na retenção dessa energia, né, no corpo. A alimentação, ela envolve práticas de seleção e preparação dos alimentos, manejo do fornecimento também. A nutrição envolve estudos de exigência nutricional, saber exatamente o que o animal, o que aquela categoria precisa, né, para ela ter uma alta produtividade, visando atender às necessidades em determinados nutrientes, que vão ser específicos para espécie, aves, suínos, bovinos, categoria animal, dentro de suínos, leitão, porca em lactação, porca gestante. Cada categoria dentro dessas espécies vai ter o que? Uma exigência nutricional. O alimento é uma substância que, consumida por um indivíduo, é capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular de sua vida e a sobrevivência da sua espécie. É constituído de nutrientes, deve ser livre de elementos tóxicos e deve ser palatável. O que é um nutriente? Nutriente pode ser um carboidrato, um aminoácido, vitaminas, minerais. Ele é um componente desse nutriente, né? É um componente desse alimento que representa uma entidade química que entra no metabolismo celular e auxilia na manutenção da vida. A energia não é um nutriente, mas uma propriedade. Uma das mais importantes avaliações de um alimento, juntamente com o teor de proteína e aminoácidos. Exigência nutricional é a quantidade de cada nutriente necessária para determinada espécie e categoria animal para sua boa manutenção, produção e reprodução. O que é uma dieta? Dieta é o conjunto de alimentos, incluindo a quantidade respectiva prescrita para atender à exigência nutricional de determinada categoria. E ração? Ração é a quantidade total de alimento fornecido para aquele animal em 24 horas. Então, a gente pensar em formular uma dieta, né, para fornecer uma ração nessas 24 horas, a gente tem que saber o quê? Conhecer as exigências nutricionais de uma categoria animal, quanto é diferente para idade, sexo, estágio reprodutivo, produtivo, conhecer esses alimentos, quanto à composição bromatológica, tipo de processamento, se existe algum contaminante para a gente conseguir adequar, então, esse alimento à exigência desse animal. O alimento, ele pode ser dividido em duas categorias, água e matéria seca. A matéria seca ela é representada pela matéria orgânica e matéria mineral. Carboidrato, lipídio, proteína, vitamina estão dentro, são componentes da matéria orgânica.
Macroelementos e microelementos estão dentro da matéria mineral. Os alimentos também podem ser divididos em alimentos volumosos e alimentos concentrados. Os alimentos volumosos têm mais de 18% de fibra bruta. Já os alimentos concentrados, eles apresentam uma menor quantidade, uma menor proporção de fibra bruta. E eles são muito importantes para aves e suínos. Dentre os alimentos concentrados, eles são divididos em duas grandes partes: alimentos energéticos, com menos de 16% de proteína, e alimentos proteicos, com mais de 20% de proteína. E esses podem ser de origem vegetal e de origem animal. Dentre os alimentos energéticos, temos fontes de energia, como carboidratos, lipídios e gorduras. Essas gorduras, elas geram 2,25 mais energia do que os carboidratos. Dentre os alimentos proteicos, temos que pensar se esse alimento vai ter um balanceamento de aminoácidos ideal, porque a lisina é um aminoácido essencial, né, de primeiro requerimento para suínos, e a metionina é o principal aminoácido, então, de utilização das aves. Essa qualidade dos alimentos vai ser determinado pelo tipo do processamento, né? Essa qualidade dos alimentos vai ser determinada pelo tipo do processamento, limitações de uso e se tem ou não tem contaminações. Dentre os ingredientes que podem ser utilizados, né, na ração, a gente tem o milho. A gente ouviu falar muito, né? Os principais ingredientes utilizados para aves e suínos é milho e soja. Então, o milho é um cereal mais utilizado como fonte energética, né? Apresenta 3.400 kcal por quilo de energia. Ele tem uma baixa quantidade de proteína bruta e é pobre em lisina. E existem, então, coeficientes de digestibilidade diferentes para as espécies. O farelo de soja, então, é a fonte proteica de origem vegetal mais utilizada nas rações, tem uma alta porcentagem de proteína, de 37% a 48%. Existem alguns fatores nutricionais que podem ser encontrados no soja, como inibidores de tripsina e quimiotripsina. Mas, se for realizado um tratamento térmico adequado no farelo de soja, esses são inativados ou destruídos. Outro ingrediente convencional é a farinha de carne, carne e ossos e sangue. É uma das principais fontes proteicas de origem animal, utilizada na fabricação de rações. Tem uma alta porcentagem de proteína bruta, variando de 45% a 60%, mas também apresenta uma grande variação na sua composição. Existem alguns problemas que podem vir devido à rancificação e à palatabilidade. Ela é utilizada até 5% na composição das rações de aves e suínos, devido à transferência de sabor para os produtos e zoonoses ocasionalmente passíveis de transmissão. Um outro ingrediente convencional é o farelo de trigo, que tem um alto teor de fibra, uma boa porcentagem de proteína bruta, variando de 14% a 16%, é muito utilizado em suínos adultos e matrizes, mas apresenta um percentual de inclusão máxima de 25%. Outro ingrediente convencional é o fosfato bicálcico. Ele é oriundo da transformação de fosfato da rocha em ácido fosfórico. Apresenta 23% de cálcio e 18% de fósforo e flúor. Já o calcário calcítico, ele é oriundo da moagem de carbonato de cálcio. Contém 37% de cálcio, magnésio é máximo de 1%, flúor máximo de 0,03%. Jamais se deve utilizar o calcário dolomítico. Por quê?
porque no calcário dolomítico tem um alto teor de magnésio que pode ser prejudicial para aves e suínos. Outro ingrediente muito utilizado, né, principalmente para monogástricos, é óleos e gorduras, que fornecem energia, mas tem problemas então com a rancificação e tem maior dificuldade pela viabilização da utilização. Aves e peixes podem utilizar até 5%, suínos recomenda-se a utilização de até 7%. A gente tem, como alimentos alternativos, a gente tem o sorgo. O sorgo pode ter baixo teor de xantofila, que é o pigmento natural, pode ter um alto teor de tanino, que vai causar uma adstringência, mas existem sorgos, então, que foram modificados, né, cultivares com baixo teor de tanino, que daí podem substituir quase que totalmente o milho. Tem alto teor de gordura, o farelo de arroz tem alto teor de gordura e composição variável e tem uma alta facilidade de rancificar e pode ser incluído até 30% na ração. A aveia também pode ser um ingrediente alternativo, é mais utilizada para equinos, né, e ruminantes pelo alto teor de fibra. Para matrizes de suínos, a aveia pode substituir até 50% o milho na dieta. O que são suplementos? Não são reconhecidos como matérias-primas, mas desempenham função importante do ponto de vista nutricional, pois são minuciosamente balanceados para atender às necessidades dos animais. Temos alguns suplementos, como suplementos vitamínicos, minerais e completos. Os vitamínicos, exclusivamente vitaminas, e a inclusão varia de 0,25 a 2 quilos por tonelada. Minerais que podem ser compostos de macro e microminerais, com sua inclusão de 0,5 a 1,5 quilos por tonelada, e os completos, que tem vitaminas, minerais e aditivos, que podem ser incluídos de 2 a 15 quilos por tonelada. E o que são aditivos? São todas as substâncias orgânicas, inorgânicas ou sintéticas adicionadas à composição das rações com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar as suas propriedades, desde que não prejudique o seu valor nutritivo, além de incrementar o desempenho. Os principais aditivos podem ser classificados em pronutrientes, que entram as enzimas, probióticos, podem ser classificados como coadjuvantes de elaboração, que são os acidificantes, conservantes, adsorventes, e também podem ser classificados em profiláticos, como anticoccidianos e antifúngicos. Dentre as proibições de uso, né, de alguns ingredientes nas dietas, né, de algumas restrições. Então, muito se fala sobre a utilização de hormônios, né, na produção de aves suínos. Isso é proibido, né? Não se tem o uso desse tipo de substância. Se criou esse mito devido, né, como a gente viu naquela foto anteriormente das aves, né? Porque só pode ser que a carcaça se modificou daquela forma porque o animal usa hormônio. Porque pessoas vão na academia e usam hormônios anabolizantes e tem uma transformação no corpo estrondosa. Eles só não pensam o quanto foi realizado de melhoramento genético e estudo, né, para suprir as exigências desses animais ao longo dos anos. Existem alguns países importadores, como Rússia e China, que proíbem o uso de raptopamina. Esse é um repartidor de nutriente. A raptopamina é um dos aditivos mais utilizados no Brasil. Ele modifica o metabolismo, ele redireciona os nutrientes para uma maior síntese de músculo, em detrimento da formação do tecido adiposo. Como resultado, os animais apresentam maior relação carne-gordura, que é apreciada pelos consumidores. Nesse sentido, pela melhor eficiência na formação de músculo,
a uma melhora no ganho de peso e na conversão alimentar. Então, existem algumas proibições também quanto ao uso de alguns antibióticos da família da tetraciclina. E aqui segue algumas recomendações do mapa, né, com o uso, com a proibição do uso de alguns antibióticos, né. Então, vamos passar agora para a etapa de fabricação da ração. Como ocorre a fabricação da ração? Qual que é o passo a passo para se ter um alimento adequado para os animais? Primeiramente, se dá pelo recebimento das matérias-primas. Tem que verificar a qualidade, o estado e a quantidade recebida, verificar o local de armazenamento, que deve ser seco, com proteção contra ratos, pássaros, insetos, organizar o uso de matérias-primas para manter o estoque sempre renovado, né? Conforme a matéria-prima vai chegando, tem que ter um controle de mês, entrada de mês e ano, para se utilizar sempre a matéria que já está há mais tempo no local. Então, você tem transportadores, elevadores, rosca helicoidal, elevadores, esteiras para fazer então o transporte desses produtos. Depois, esse produto passa por uma pré-limpeza, depois vai para a limpeza. Muitos, conforme a quantidade de umidade que tem esse produto, ele ainda vai passar por um processo de secagem. Depois, ele vai para a estocagem. Na estocagem, pode ser a estocagem de matéria-prima ou a estocagem da ração já fabricada. Então, quais são os processamentos? No moinho, geralmente são utilizados moinhos de martelo, com peneira de diversas granulometrias para triturar a matéria-prima. Depois vai para o sistema de pesagem, que é uma balança rodoviária, né, de grãos. Pode-se ter a balança para produtos ensacados e balança para pré-misturas. Os pré-misturadores têm a finalidade de incorporar a quantidade pequena de microingredientes e é considerável fazer uma pré-mistura quando há microingredientes na ração, para reduzir o tempo de mistura. O misturador mais utilizado é do tipo Y. Depois, os misturadores devem se fazer provas de mistura para estabelecer o tempo necessário para obter uma ração homogênea. Depois, esse produto vai para a expedição, que é o local em que as rações já prontas aguardam o transporte para o seu destino. Esse local vai ter que ser livre de umidade, de calor, evitar a presença de animais, principalmente de roedores. Aqui é um esquema básico, né, de uma das etapas de fabricação da ração, não incluindo pré-misturadores e peletização. Então, o alimento, o ingrediente chega, ele vai ser transportado através da rosca, chega no silo de receptor, ele vai ser transferido, né? Vai ser aqui um depósito, pode ser um depósito de milho, um depósito de farelo de soja, um depósito de sorgo, né? Aqui estão as balanças, dependendo da quantidade de cada ingrediente, ele vai ser acoplado aqui, vai ser misturado, depois vai para o silo da matéria-prima acabada. Aqui está uma foto, né, da automação em uma fábrica de ração.
Bem, então depois de ver mais ou menos como qual é o funcionamento, né, de uma fábrica de ração, desde a recepção, né, até a descarga, né, a carga, o carregamento dessa ração no caminhão granileiro, a gente vai falar das formas físicas das rações. Então, a gente tem aqui a ração farelada, que é em forma de pó, o tamanho de 3 milímetros, e são preparados por meio de moagem de grãos e misturadas de forma homogênea às outras matérias-primas, sem utilizar nenhum processo de umidificação. As rações peletizadas, o tamanho varia de 5 a 7 milímetros e resultam de rações fareladas que, ao serem colocadas na prensa, devem ser submetidas à temperatura variando 85 a 90 graus durante 20 segundos. E, ao serem retirados da prensa, os pellets devem ser resfriados rapidamente até atingir 10 graus, abaixo da temperatura do ambiente por 15 minutos. Já as rações extrusadas são submetidas a um processo de cozimento em alta temperatura, pressão e umidade controlada. Sua estabilidade na superfície da água é de cerca de 12 horas, tornando o manejo alimentar com esse tipo de ração mais fácil e a forma da ração mais utilizada na piscicultura. Bem, pessoal, então, só para mostrar para vocês como que era o funcionamento, né? Como se dá o funcionamento de uma peletizadora. Então, depois a gente vê a fabricação de ração, né? Obtenção de pellet, né? O tipo da ração que pode ser fabricada, né? Dentro dessa fábrica de ração, se ela é farelada, pelletizada, extrusada, a gente tem que ter alguns controles para ter uma ótima produção, né? Dentre esses controles, tem as boas práticas de produção, que são boas práticas de fabricação, BPF, que são procedimentos higiênicos, sanitários e operacionais aplicados em todo o fluxo de produção, desde a obtenção do ingrediente até desde a obtenção dos ingredientes, matérias-primas, até a distribuição do produto final. O objetivo da BPF é garantir a qualidade, conformidade e segurança dos produtos destinados à alimentação. Existem também análise de perigos e pontos críticos de controle, APPCC. A produção dos alimentos é um processo complexo e durante a sua elaboração, inúmeras variáveis podem prejudicar o processo. Quando identificados os pontos críticos, inicia-se um sistema para melhorar a qualidade. A etapa do processo em que o controle deve ser aplicado,
deve-se prevenir ou eliminar um perigo ou reduzir a níveis aceitáveis. Existem cursos, né, de ISO, cursos de APCC, cursos de BPPF, né, que a gente pode realizar para saber, então, como se faz esse maior controle da fabricação, né, da fábrica de ração. Também tem a ISO é a Organização Internacional de Padronização, em outras palavras, é um meio de promover a normalização de produtos e serviços, utilizando determinadas normas em que a qualidade seja melhorada. Qual é o seu objetivo? O objetivo é fornecer um conjunto de requisitos que, bem implementados, garantem mais confiança do que a organização é capaz de fornecer. Oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades e às expectativas de seus clientes, que estão em conformidade com as leis e regulamentos. Também existe a rastreabilidade, que é a capacidade de conhecer todo o caminho de uma determinada matéria-prima, desde a sua origem até o produto final. Ela surgiu pela demanda da indústria por manter um melhor controle de sua cadeia produtiva, assim como repassar essa informação ao consumidor. O objetivo é aumentar o controle e a transparência sobre o processo de produção. Também tem o programa de 5S, que é a 5S, utilização, organização, limpeza, higiene e disciplina. Os principais benefícios da metodologia do 5S são maior produtividade pela redução da perda de tempo, procurando objetos, só ficam no ambiente os objetos necessários ao alcance da mão, redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais, acumulação excessiva de materiais estimula desorganização, melhoria da qualidade de produtos e serviços, redução de acidentes e melhor satisfação das pessoas com o trabalho. Sobre a rotulagem desse alimento, o Decreto 76.986 de 1976 é sobre o registro dos rótulos ou etiquetas. O artigo 12 diz que todos os alimentos destinados a animais expostos à venda devem estar devidamente identificados por meio de rótulos ou etiquetas registrados na Divisão de Nutrição Animal e Astrologia, DENACRA. Um parágrafo único diz que o registro de rótulos ou etiquetas implica na aprovação do produto por ele identificado. O artigo 13 define as informações contidas em um rótulo ou embalagem. Devem conter marca comercial do produto, nome da firma responsável, carimbo oficial da Inspeção Federal, CIF, data da fabricação, finalidade do produto e espécie que se destina, peso líquido do produto expresso em quilograma, qual diretriz ele está registrado no DENARCO, localização do estabelecimento fabricante, especificando município, estado, facultando-se de declaração de rua e número. Nome de cada ingrediente ou substitutivo, nível de garantia de composição, condições de conservação, número da inscrição fiscal. O carimbo da inspeção, prevista no artigo 3, obterá as seguintes especificações: forma quadrada, indicando o número do registro e palavras Brasil inspecionado. Os tamanhos de embalagem variam. Aqui só uns rótulos, né, para vocês observarem como que essas informações, né, são postas. Composição, eventuais substitutos, indicação, modo de usar, restrição, modo de conservação, níveis de garantia do produto, fabricação e identificação. E aqui mostra também que estava falando da parte, né, da inspeção. O decreto número 4.680, de 24 de abril de 2003, regula o direito à informação,
quanto os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, que definem que deve conter, então, esse símbolo no rótulo. E o que se faz com os resíduos e com os efluentes, né, toda dessa fabricação? O que se faz com os resíduos e efluentes? Deve-se tentar fazer a redução do impacto ambiental, porque cada vez será mais cobrado, né, pelos consumidores e pelas ONGs. Os princípios da produção mais limpa são reutilizar, reduzir e reciclar. Existem alguns possíveis tratamentos que podem ser utilizados para se otimizar: lenha oriunda de reflorestamento, para reduzir o desmatamento, casca de lenha, realizar compostagem, que pode virar adubo, cinzas, pode ser utilizado para fabricação de tijolos ou uso como um produto para auxiliar no adubo de solos, fumaça e poeiras, utilizar filtros, odores, fazer a redução da exposição de resíduos em área aberta, resíduos líquidos, utilizar lagoas de estabilização e resíduos sólidos, separar e comercializar